Meus amigos, vocês sabem o que a grande mídia andou falando das manifestações de sábado, dia 1º de maio, dia do trabalho? Fica comigo aqui no vídeo e você vai saber tudinho. Mas e aí, pessoal, beleza? Tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui ao canal F. Carvalhão Cristianismo e Política. Se você puder ajudar aqui o canal, espalhe este vídeo nas suas redes sociais, comenta e deixa o seu like, ou então deixa aí o seu dislike, que também ajuda o canal, mas explica aqui o que precisa melhorar no canal, beleza? Francisco Carvalho, e hoje 3 de maio, o mês começando, mas vamos lá, gente, o que a grande mídia anda falando por aí? A CNN diz: capitais registram manifestações a favor de Bolsonaro no dia do trabalho. Em São Paulo, os manifestantes se concentraram na Avenida Paulista com bandeiras e faixas em apoio ao presidente. Aqui a CNN enfatiza essa questão de apoiadores de Bolsonaro. Gente, é impressionante como essa imprensa, a imprensa tradicional e a imprensa esquerdista, ela associa o conservadorismo, ela limita o conservadorismo a Bolsonaro. É claro que o presidente Bolsonaro é o maior representante do conservadorismo. Agora, o que essa imprensa faz é bem desonesto, porque o conservadorismo não se restringe, não se limita apenas ao presidente Bolsonaro. E as manifestações deste 1º de maio foram manifestações dos conservadores, e os conservadores apoiam o presidente Bolsonaro. Meus amigos, conservadorismo são ideias, mas ideias não fazem nada sozinho, precisa de pessoas. Para você apoiar ideias conservadoras, você precisa apoiar pessoas que sustentam as ideias conservadoras, porque elas sozinhas elas não resolvem nada. Eu sou conservador, minhas ideias conservadoras são boas, né? Os ideais conservadores, a visão de mundo conservadora é uma visão ótima, excelente, é a melhor visão de mundo, mas as ideias sozinhas, essa visão de mundo sozinha não faz nada, não resolve nada, precisa de pessoas. Então, apoiar conservadorismo sem apoiar a pessoa é a mesma coisa que nada. Agora, o que essa imprensa faz é associar, limita, ela reduz o conceito de conservadorismo. Aliás, ela nem coloca em pauta. O que ela coloca lá são apoiadores de Bolsonaro. Não é mais que isso. O pessoal, os manifestantes, o povo foi para a rua, a população de bem foi para a rua, a população conservadora foi para a rua. Várias capitais, como vários veículos de comunicação enfatizaram, inclusive a CNN enfatizou: capitais registram manifestações a favor de Bolsonaro, mas limitando as manifestações à questão de serem os apoiadores do presidente Bolsonaro, que de fato são. É inegável que os conservadores apoiam o presidente Bolsonaro. Nós apoiamos a agenda de governo do presidente Bolsonaro, nós apoiamos o presidente Bolsonaro porque somos conservadores, e conservador apoia conservador. Que Deus levante mais conservadores no Brasil, muitos conservadores no Brasil. Por enquanto nós temos poucos, o de maior expressão é o presidente Bolsonaro, que abraçou essa agenda conservadora e está governando com essa agenda conservadora, que é uma agenda de valores, de princípios, de moral, de caráter. Tanto é que o presidente Bolsonaro é conhecido como aquele que está na frente do cofre e não deixa ninguém roubar o dinheiro público. E aqui a Jovem Pan, na mesma linha da CNN, apoiadores de Bolsonaro promovem manifestações em diversos estados. Atos são realizados neste 1º de maio em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e em outras capitais. Aqui a Jovem Pan dando destaque
as manifestações em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, onde a concentração, o número de pessoas foi bem maior, dado o fato das cidades serem maiores, né? São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, de fato, muitas manifestações. O que eu achei interessante foi aqui a Notícias Agrícolas, gente, 1º de maio de 2001 registra as maiores manifestações de rua desde a eleição do presidente Bolsonaro. Aí, Notícias Agrícolas trazendo este destaque de que as manifestações foram maiores desde a eleição. E de fato ela foi uma das maiores manifestações que já teve aqui no Brasil, e desde as eleições em que elegeram o presidente Bolsonaro não teve manifestações como esta de hoje. Então, parabéns a todos os patriotas e conservadores que foram às ruas, que saíram para manifestação, para se manifestar, para se manifestar o seu apoio à agenda conservadora, aos valores conservadores e, claro, ao presidente Bolsonaro, porque ideias não fazem nada sozinhos, precisam de pessoas, precisam de líderes, tá certo? Então, parabéns aí, foi lindo, tem 2 vídeos, eu fiz 2 vídeos sobre as manifestações do dia 1º de maio, vou deixar anexado aqui em cima no card para que você possa, se você perdeu alguma coisa, assiste o vídeo, porque lá tem bastante conteúdo, tem muito conteúdo sobre as manifestações e análises interessantíssimas. Entra lá e assiste, mas claro, depois que você assistir esse vídeo aqui, tá certo? E olha isso aqui, gente, e olha só isso aqui. G1 Distrito Federal, mesmo com pandemia, manifestação pró-governo do dia 1º de maio é maior que as manifestações a favor do impeachment da ex-presidente Dilma. Até o G1. Talvez aqui foi o estagiário, né? Se empolgou, o estagiário se empolgou e escreveu isso. Será que esse estagiário ainda está no G1, ainda está no Grupo Globo? Até o G1 se rende às grandes manifestações do dia 1º de maio de 2021. O G1 do Distrito Federal certamente cometeu um lapso, porque o restante da matéria, o restante das notícias do G1 é tudo assim, olha, dia do trabalho, 1º de maio, tem atos contra e a favor do governo Bolsonaro. Alguém viu manifestação da esquerda? Parece que eles se reuniram, teve um grupo de esquerdas que se reuniram na Praça da Sé, alguma coisa assim. Mas aonde que você viu manifestações da esquerda, manifestação contra o governo Bolsonaro neste 1º de maio de 2021? As ruas do Brasil estavam tomadas de verde e amarelo, os conservadores e patriotas estavam nas ruas. As ruas das capitais, as ruas das grandes cidades estavam tomadas pelos patriotas conservadores, estavam tomadas de verde e amarelo. E o G1 está dizendo que o dia do trabalho teve atos contra e a favor do presidente. Se eu não me engano, teve manifestação vermelha na Praça da Sé, em São Paulo, se eu não estou enganado. Cidades registraram carreatas e passeatas neste sábado que pediram vacinas, direitos trabalhistas e volta do pagamento do auxílio emergencial de R$600. Manifestantes favoráveis ao governo criticavam o Supremo Tribunal Federal e pediram volta do voto impresso e fim das restrições sanitárias. Olha só,
denegrindo aqui os conservadores. O G1 está dizendo que os esquerdas se manifestaram e pediram vacinas, pediram direitos trabalhistas, volta do pagamento de R$600. E os manifestantes conservadores e patriotas, ela está denegrindo aqui, está dizendo que eles estavam criticando o Supremo Tribunal Federal. Criticando. Olha só que absurdo, que asco. É um asco. E olha só aqui, esse outro instrumento do grupo Goebbels, o UOL, o tom pejorativo, manifestações pró-Bolsonaro interditam ruas pelo Brasil em 1º de maio. E aqui o tom pejorativo com que o UOL traz dizendo que os conservadores interditaram as ruas. Esta imprensa, esta grande imprensa, sempre torcendo a verdade, né? Os fake news. Como assim? Era feriado. Era feriado, como que os conservadores estavam interditando as ruas, né? Como quem diz aqui, atrapalhando o trânsito. Que trânsito? O trânsito que havia nas grandes cidades era o trânsito das manifestações, o povo na rua, isso sim. Isso aqui é fake news, meus amigos. Dia 1º de maio é feriado. Os conservadores e patriotas nas ruas não interditaram nada. Não havia trânsito, não havia circulação. A circulação que havia era dos conservadores e patriotas aí nas manifestações bonitas, fizeram bonitos, sem quebradeira, sem queima de pneu, sem nada, sem fumaça, sem agressão, sem nada, tudo lindo, bonito, fez bonito o povo brasileiro. Mas aqui o UOL do grupo Goebbels, isso aqui é com fake news. E aqui a Folha de São Paulo, Dia do Trabalhador, tem protesto contra Bolsonaro e live com Lula, Boulos e Sila por vacina e auxílio. Olha só, pelo amor de Deus. Aqui imagens, a Folha de São Paulo, né, traz essa imagem aqui. Será se isso aqui é verdade? Mas de qualquer forma vamos considerar que seja verdade. Na Praça da Sé, os esquerdas, os vermelhos, segundo a Folha, eles estavam aqui pedindo fora Bolsonaro e também pedindo mais empregos. Gente, por falar em emprego, olha só, em 2015, com a Dilma Rousseff, o desemprego chegou a mais de 15 milhões de pessoas. Em 2015, no auge do governo petista, a taxa de desemprego chegou a mais de 15 milhões. Agora, com o presidente Bolsonaro e com toda essa situação do vírus 20-1, com toda essa situação de pandemia, o desemprego está na casa dos 14 milhões. Com toda essa situação de pandemia. Então esse pessoal é cego, eles não enxergam o passado. O governo do PT foi o governo que mais desempregou pessoas. O desemprego foi maior em governo petista do que com o presidente Bolsonaro, né, e com toda esta pandemia. E a mesma Folha de São Paulo coloca aqui essa imagem, uma pessoa com um cartaz escrito não ao lockdown e escreve embaixo: protesto de apoiadores de governo Bolsonaro contra a restrição ao controle do vírus 20-1. Olha só, os conservadores não estavam se manifestando contra o controle do vírus. Isso é mentira, isso é fake news da Folha, que faz fake news. Não tinha conservadores nas ruas sábado contra as restrições de controle. Os conservadores estavam pedindo voto impresso, os conservadores estavam pedindo o fim desse lockdown que só destrói e mata, esse lockdown irracional, absurdo, que mata
mata de pobreza, de miséria, de fome, mata de doenças. Isso sim, os conservadores estavam pedindo. Eles não estavam pedindo restrição de controle. Eles são completamente favoráveis ao controle. Agora, a Folha de São Paulo está aqui com fake news, mentindo descaradamente, dizendo que os conservadores querem fim do controle. Então, essa fake news aqui da Folha de São Paulo é um verdadeiro asco. E olha só essa notícia aqui do Estadão. É preciso reabrir a economia para gerar trabalho e renda a brasileiros, diz Fernando Henrique Cardoso. Para o Estadão está tudo certo. Dá eco ao que diz o grande corrupto Fernando Henrique Cardoso. O Estadão dá eco ao que ele diz. É preciso reabrir a economia para gerar trabalho e renda a brasileiros, diz FHC. E o presidente vem falando isso desde o início da pandemia. Desde o início da pandemia que o presidente vem dizendo: gente, vamos cuidar da economia. Esta imprensa tradicional, esquerdista, cai em cima. Até hoje cai em cima do presidente. Agora vem o corrupto Fernando Henrique e diz a mesma coisa que o presidente. Tem que cuidar da economia para gerar trabalho e renda a brasileiros. E o Estadão dá eco, tá tudo certo. Se vem do corrupto, tá tudo certo. Não pode ver do Bolsonaro, porque o problema da grande imprensa é o presidente Bolsonaro, é o conservadorismo. O conservadorismo é o grande problema desses veículos de comunicação. Agora, a mesma coisa vem do Fernando Henrique, tá tudo certo. Tá corretíssimo, segundo o Estadão. Tem que abrir a economia, tem que gerar trabalho. Quando este conceito vem do presidente Bolsonaro, aí não presta. Desde o começo de 2020 que o presidente Bolsonaro vem falando isso. Vamos abrir para a economia, vamos abrir para a economia. Nada de lockdown. Vamos abrir para a economia. Esse lockdown destrói a economia. O presidente vem falando. Meus amigos, e o que lhes parece esta frase aqui do FHC? O que lhes parece? Isso aqui seria uma tentativa de se aproximar do presidente Bolsonaro? Quando ele alinha esse discurso com o presidente Bolsonaro, o que lhes parece? Fernando Henrique, gente, ele é um corrupto muito sutil e ele é muito esperto, muito esperto. Ele já está preparando o caminho para 2022. Ele já está trabalhando, ele já está em campanha. Fernando Henrique está em campanha para 2022. Ele está alinhando ideias com aquilo que o presidente Bolsonaro já vem falando há anos. Ele é muito esperto, é isso que está acontecendo. E a imprensa está se encarregando aqui de dar eco. Mas nós aqui do YouTube, a gente vai ficar de olho, está percebendo esse alinhamento de ideias com o presidente Bolsonaro para enganar a população. Nós estamos aqui para alertar. Isso aqui é uma isca, minha gente, isso aqui é uma arapuca. Fernando Henrique Cardoso é sutil, é muito esperto e ele está aqui enganando a população. Desde muito tempo que o presidente Bolsonaro vem falando isso. E o Fernando Henrique sempre contra o presidente Bolsonaro. Agora as eleições estão se aproximando. Ele viu que as manifestações de sábado, 1º de maio, foram gigantes. Ele está vendo que o apoio ao presidente Bolsonaro é muito grande. Então a estratégia dele, ele está aqui alinhando ideias com o presidente Bolsonaro para confundir a cabeça da população. Então, não se deixe enganar por este grande corrupto, Fernando Henrique Cardoso. Eu vou ficando por aqui. Se você quer indicar este vídeo para alguém,
espalhe aí nas suas redes sociais, encaminha para alguém, deixa o seu comentário, deixa aí o seu like. Se você não gostou do vídeo, deixa o seu dislike. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Valeu, e a gente se encontra no próximo vídeo.